Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. E vamos nós aqui, vai pegando o seu livro aí. Nós estamos no capítulo de número 6, que trata das manifestações visuais. O tópico é ensaio teórico sobre as aparições. O item é o item 102, tá? E nós estamos no segundo parágrafo do item 102. Kardec diz o seguinte: podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor nos faça reconhecê-lo, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhum defeito corpóreo, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para provar a sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o evocarmos como Esopo, por mais existências que tenha tido depois daquela, aparecerá feio e corcunda, com as suas vestes tradicionais. Então, mais uma vez aí, né, as pessoas relatam, né, porque as aparições sempre existiram, né? Sempre houve relatos de pessoas que viram espíritos. E o relato sempre diz respeito a espíritos conhecidos que se apresentavam da mesma maneira, que tinham o mesmo aspecto, aparência em vida. Inclusive com os trajes, com... né, se o Paulo Renato se apresentar depois da morte, vai trazer a Bíblia, né, aquela Bíblia toda, né, rasgada. Ela vai estar inteira. Vai estar inteira, né? Tomara. Vai estar inteira. Com as páginas que os eu perdi óculos, de volta. Né, tudo bonitinho. Então o espírito vai se apresentar de forma a ser reconhecido, mesmo que ele já tenha tido outras encarnações. Né? Se ele se apresentar àquela pessoa, ele vai se apresentar com a aparência que ele tinha quando ela a conheceu. Nós já explicamos isso em programas anteriores, porque isso funciona de acordo com o pensamento. Né? O espírito, ele nem precisa ter consciência de como ele está fazendo isso. Basta que ele se enxergue daquela maneira, que ele se veja daquela forma, para que o perispírito reproduza a aparência que ele tinha na ocasião. Maria de Fátima Miranda. Nós vamos observando que essa realidade se dá por conta do perispírito, não é? E cada médium vai fazer uma leitura de acordo com a sua sintonia. É pelo fato de ser evidente o espírito se apresentar ali, que todos vão vê-lo de uma mesma forma. Vai variar de acordo com o objetivo também daquilo que está sendo apresentado pelo espírito, na permissão dos superiores, né, que estão ali dirigindo. Paulo Renato. Não, é interessante nós verificarmos que no próprio texto antigo nós temos a evocação de Samuel. E ele, quando aparece, é perguntado à médium ou à pitonisa, é solicitado a ela que descreva aquela figura que subia, porque o texto diz que ele subia, né? Que ele saía de dentro da terra. Então, quando a pitonisa descreve a figura que estava diante dela, Saul, ele verifica que realmente era Samuel com quem ele desejava falar. Samuel já morto há algum tempo. Então é interessante essa colocação aqui de Allan Kardec fazendo esses comentários sobre
sobre a possibilidade dos espíritos se tornarem visíveis quando queiram e naturalmente quando possam, quando tenham permissão, né? Porque muitas vezes nós julgamos que os espíritos podem, a seu bel prazer, se tornar visível a alguém no estado de vigília ou se tornar visível a alguém no estado do sono. Mas numa situação ou noutra é sempre com a permissão de instrutores espirituais, de protetores espirituais, mesmo que eles não saibam disso. Sim, né? Eles podem não saber explicar, não é? Então é interessante e também é interessante considerar aqui que os espíritos podem tomar todas as aparências no sentido exterior. A sua intimidade não muda, ele continua na condição de espírito, mesmo que a aparência que ele tome, por questão de obsessão, seja a aparência de um animal, mas vai ser sempre uma aparência exterior, vai ser sempre uma forma. A sua intimidade espiritual, repito, não é alterada. Ele está alterando a forma de apresentação, né? Somente o visual. E às vezes a gente fica com medo, com receio da aparência em si, achando que o espírito é aquilo que aparenta. Nem nós, na realidade, somos o que aparentamos no nosso dia a dia, né? Nós apresentamos, às vezes, uns para os outros, determinadas faces, para não só para agradar, mas às vezes também para intimidar. Sim. Mas, e às vezes até para cada um se proteger, né? Se proteger, né? Os animais fazem muito isso, né? Tem o seu sistema de defesa. Eu lembrei do Gube no Libertação, quando eles estão uma forma perispiritual que não ficam evidentes para que não venha causar dano àquilo que eles estão se propondo. Justamente, e faz uma alteração do seu exterior, daquilo que é estereotipado, aquilo que eles precisam, a forma como que eles precisam se apresentar. No caso aí do Gúbio, no livro Libertação, eles precisavam ter uma aparência, entre aspas, aí, essencialmente humana, como se fossem pessoas encarnadas. Com eles. É interessante mais que eles tinham possibilidade, pela sua evolução, tinham possibilidade de retomar a sua aparência natural, aquela com que eles natural, aquela com que eles se conheciam nas esferas de trabalho e de estudos, né? Nas esferas de estudo. A gente fica refletindo, deve acontecer muito socorro espiritual com seres desencarnados que se confundem com humanos para levar socorro sem chamar atenção. Justamente. Não é isso? Tem várias situações dessa que a gente realmente não se dá conta. Situações que às vezes a gente diz que foi uma situação estranha. Aconteceu um caso estranho comigo, né? Apareceu um senhor, uma senhora que me prestou tal informação, que me botou na direção certa para isso, para aquilo outro, me deu um socorro momentâneo, mas logo depois eu procurei aquela pessoa, ela desapareceu. Né? Muitas vezes a gente, por desconhecer, né, desconhecer essa possibilidade, deixa de ser grato. Não é isso? Claro que em tudo está um critério, uma análise, mas tem situações que são bem objetivas, bem claras, e que a gente pode, com alguma firmeza, dizer que foi ajuda espiritual. Uma interferência espiritual. Sabe, outro dia aconteceu aqui na rádio. Nós estávamos no programa ao vivo, na segunda-feira, no feriado do dia 20, não é? E só estava o Weber, que chegou 11 horas, para aguardar a mim, ao Eduardo e ao Aloysio, que íamos participar do programa ao vivo, meio-dia. Então, o Eduardo, ele entrou pelo portão de garagem. O Weber entrou pelo portão de pedestre, fechou a porta e nos aguardou. Passou. Chegamos, iniciamos o programa, já estava quase no final da primeira parte, não é isso? Aí o rapaz passou pelo chat uma mensagem para Eduardo. Eduardo, eu estou aqui dentro da rádio. E não estou sabendo como falar com vocês, tal. Resultado, o portão estava fechado. Aí ele narrou que ia pegar a esposa dele,
que vinha de viagem, mas o horário ia ter uma extensão. Ele resolveu vir à rádio, porque já tinha sido convidado, se quisesse vir ao programa e tal. Mas ele ficou na dúvida. Chegou num determinado local, ele pensou, eu vou voltar. Está engarrafado. Aí veio aquela intuição, não volto não. Ele chegou aqui. Quando chegou, o portão estava fechado. Aí ele tocou o interfone. Ninguém respondeu. Ele olhou pela festa da porta, vendo se passava alguém. Não deu para ver ninguém, né? Aí ele tocou a campainha. Ninguém atendeu. Aí ele já ia saindo, veio a intuição. Empurra o portão. A porta abriu. E o Weber tinha fechado a porta. O Weber chegou e ficou assustado. Eduardo lembra. Então são essas situações assim que não deixa de ser uma manifestação. A presença dos espíritos, e ele entrou muito emocionado, a participação dele no programa foi breve, mas muitos ouvintes agradeceram pela vibração que estava ali. Efetivamente alguém abriu a porta para ele. Com certeza, né? Isso tem várias situações do nosso dia a dia que a gente pode atestar com firmeza esse auxílio espiritual. Se fôssemos relatar muitas coisas, as pessoas até poderiam ficar num certo grau de desconfiança, como Tomé, né? Ficou meio desconfiado quando Jesus apareceu 8 dias depois lá para ele, né? Mas quem conhece, quem passa pela experiência, sabe que essa possibilidade existe, que esse auxílio realmente é efetivo, né? São os benfeitores espirituais. E acontece muito mais do que a gente pode imaginar, porque normalmente acontece de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe. Não faz. Quando o filé me trancou sem querer, ele escangalhou a maçaneta tentando se pendurar e eu não conseguia abrir. Eu falei, tô ferrada. Tinha um seminário 8h30 da manhã no outro dia, sem celular, num quarto presa. Aí eu falei, como é que eu vou conseguir desmontar isso aqui para abrir? Aí abri o armário, tinha o fio do microsystem. Eu peguei a tomada e comecei a bater, derrubei um preguinho ali. Aí consegui encaixar. Eu só sei que a porta abriu. Depois de eu orar, pedir a Deus misericórdia, que eu não tinha nem contato. Quer dizer, o que os espíritos falam mesmo, né? Muitas vezes, em vez de agradecer a Deus, a gente agradece a boa sorte. A gente atribui tudo à sorte, como se o acaso tivesse uma ação inteligente, né? Mas essa assistência espiritual realmente é constante, e se nós tivéssemos mais atenção, né, para essa assistência, com certeza nós agradeceríamos mais vezes, diminuiríamos o número de vezes que atribuímos ao acaso determinados favores que recebemos do mundo espiritual. Então os espíritos realmente, com a permissão de Deus, podem, no limite dos seus recursos e das necessidades, podem tomar todas as aparências possíveis, necessárias, e fazer aquilo que deva ser feito, não só na esfera espiritual, mas na esfera física, de atendimento aos homens, às pessoas que estamos encarnadas, porque sem o auxílio deles, nós ficaríamos realmente um tanto quanto perdidos, sem orientação, né? Isso aqui é importante considerar. Nós não estamos isolados do mundo espiritual. Eles nos acompanham, como diz Kardec, o próprio Paulo falava sobre a nuvem de testemunhas. Eles nos acompanham, nos orientam, mas a lei de Deus determina que seja resguardada a liberdade individual. Fazem o que podem, mas não fazem tudo, embora muitas vezes queiram fazer tudo, mas a permissão não é dada. Vamos dar continuidade aqui, né? Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra. Estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda. Nós estamos aqui no capítulo 6, no item 102. Nós vamos agora ao terceiro parágrafo. Uma particularidade notável das aparições é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem com nitidez. É por isso que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras.
Quanto às roupas, compõe-se geralmente de um amontoado de gaze, terminando em longo pregueado flutuante. Completa a aparência uma cabeleira ondulante e graciosa. Pelo menos é assim que se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os das pessoas que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, os espíritos mostram atributos característicos da elevação que alcançaram. Os que são tidos por anjos apresentam auréola e asas, enquanto outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, e etc. Tem um caso desses até no livro Céu e Inferno, né? O homem que aparece lá com um punhal. Ele tinha assassinado o próprio irmão dentro da casa e estava preso ali. Está lá, acho que é Criminosos Arrependidos, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte. Continua aqui Kardec. O semblante dos espíritos superiores é belo, nobre e sereno. A aparência dos mais inferiores denota alguma coisa de feroz e bestial, trazendo ainda algumas vezes os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais surpreende. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Então, Kardec chama a atenção aí, né, da questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem. Ele citava aí até o caso do punhal, que está lá no livro O Céu e o Inferno. Paulo Renato. Conheço alguns casos, mas tem um caso bem específico de uma amiga, médium bem razoável, e ela ficou sob uma influência espiritual muito prejudicial, e ela, durante algum tempo, depois foi procurar uma outra médium muito segura, que era a Célia, muitos conhecem. Ela atuava lá no Mackenzie, Clube Mackenzie, no MEA, muitos anos atrás. E ela, quando chegou à frente da Dona Célia, ela relatou os casos lá das suas impressões, e a Célia falou para ela, no momento eu não vejo nenhuma interferência espiritual em torno de você, interferência negativa em torno de você. Só vejo ao seu lado uma senhora que está assim, trajando aquela roupa, né? Foi descrevendo e falou de um determinado broche, alguma coisa que a pessoa estava no peito, carregando na roupa, no vestido. Aí ela falou assim, então é minha mãe, porque eu coloquei isso nela quando ela morreu, muitos anos atrás. Quer dizer, a Célia foi bem autêntica, bem honesta. Sim. Porque se essa conhecida tivesse, digamos assim, sob a análise de uma pessoa menos cuidadosa, menos honesta, a pessoa poderia muito bem falar, não, estou vendo tantos espíritos, tal, ao teu lado, te prejudicando. Mas ela falou, não vejo nada disso do que você descreve para mim. E descreveu a mãe, que já havia desencarnado há muito tempo e que estava lá a autenticação pelo objeto que ela colocou no vestido dela. Então, quer dizer, para mostrar que a filha estava sob a proteção dela, ela apareceu a médium com aquelas características de vestimenta que que aquela menina poderia, não era mais uma menina, né? Mas que ela poderia reconhecer. E a mãe já havia desencarnado há muitos anos. Então mostra bem essa questão da aparência e do objeto em si, né? Que foi um fator de identificação mais preciso. Essa sua colocação... Fala, Miranda. Só lembra a responsabilidade do atendimento fraterno. Né? O acolhimento da Dona Célia com aquilo que se fazia necessário realmente. E aquele que às vezes fica
no acolhimento fraterno, mas sem essa maturidade de estudar e meditar, pedindo inspiração aos espíritos, como fazer a abordagem àquele que chega sofrendo, eu já ouvi narrativas da pessoa descrever a zona trevosa em torno de alguém que saiu de lá desesperado. Em vez de ficar receptivo, ficou até com medo de ficar naquele lugar. Justamente. Determinados auxílios desajudam mais do que ajudam. Eu estava aqui vendo, né, só para quem tiver a curiosidade de ler, o livro Céu e Inferno, está aqui a passagem, né, que Kardec descreve, no capítulo 6, Criminosos Arrependidos, o espírito, só Paulo Renato para falar isso aqui, ó. Como é que é isso? Como é que lê isso aí, Paulo Renato? O espírito de Castel Naudari. Eu estou lendo em português, né? Naudari, Castel Naudari, mas deve ter uma maneira bonita e francesa de falar isso, certeza, né? Mas aí só Maria de Fátima Miranda, como é que lê isso, Miranda? Eu não sei se eu sei que a única coisa que eu sei é que o S em francês... é o fato. Tá aqui, o espírito de Castel Naudari. Mas tem uma maneira bonita e francesa de falar isso, mas eu não sei fazer. A única observação que eu sei do francês é que a letra S você não pronuncia. René Descartes, Leon Denis. Então vamos lá. Kardec fala o seguinte aqui, ó, ele descrevendo, um médium vidente, foi feita a evocação desse espírito, né? E aí Kardec diz que estava presente lá na reunião um médium vidente que assistiu à primeira evocação e o viu no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, sacudindo violentamente o braço do médium. Seu aspecto era terrível, trajava uma camisa ensanguentada e tinha na mão um punhal. Você imagina tu ver um espírito nessas condições? Filme de terror. É filme de terror, literalmente, né? Então, se vocês quiserem ler, tá lá. Aí vê o Halloween, né? Quem se fantasia, que tipo de sintonia está convidando ali. Na verdade, esses filmes, essas representações todas, elas não vêm do acaso, da mente que materializou. Isso aqui para a nossa vida social. Na verdade, esses espíritos, essas pessoas estiveram nesses locais na esfera espiritual próxima à Terra, locais de dor, de sofrimento, de espíritos endurecidos e espíritos arrependidos, que materializaram em si o resultado dos seus crimes. Porque, de alguma forma, essa apresentação, embora não seja agradável de se ver, é lamentável para quem praticou um crime, né? Mas de alguma forma esse tipo de apresentação denota um certo arrependimento, uma certa reflexão que vai gerar o arrependimento, senão ele não materializaria o momento do crime nele mesmo, né? Isso, embora possa parecer estranho, é o início da cura, porque se ele achasse normal, natural o que fez, ele continuaria com a forma, digamos, sem deformação nesse sentido, continuaria com a sua forma perispiritual lá dentro, claro, das sombras próprias ao seu mundo íntimo, mas essa exteriorização, essa manifestação exterior de forma, digamos, alterada, que representa o crime, ela, de alguma maneira, ela dá um sinal de um certo arrependimento. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa, né? Eu estou aqui lendo ainda o relato de Kardec sobre esse espírito que aparecia com a camisa ensanguentada e o punhal. Um espírito realmente, São Luís coloca que era um espírito muito difícil, né? Um espírito que já estava deixa eu ver aqui quanto tempo, vou dizer para vocês, ó. Já se encontra em tal situação há 2 séculos. A casa, ela não conseguia ser habitada por ninguém, né? A descrição é muito interessante, a história, vale a pena ler, né? Que era uma casa que foi inclusive exorcizada em 1848. Colocaram imagens, colocaram tudo, pessoas que tentavam ficar na casa foram agredidas dentro da casa, né? E o espírito era realmente bastante difícil, não? Um espírito bem perverso. Segundo São Luís, é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Na aparência, mas, repito, essa materialização dele
do crime, ele denota exteriorizando algo. Porque nós vimos em Gregório um espírito bem endurecido, sem essas exteriorizações. É isso aí. Muito bom, vale a pena ler. Procurem lá o livro Céu e Inferno, Criminosos Arrependidos. Chegamos ao final de mais um programa, mas não se preocupem, semana que vem tem mais. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos de volta, né? Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para falarmos da Revista Espírita de 1858 a 1869. 68. Porque são os anos pares. Um dia eu acerto. Então vamos lá, Astênio? Vamos lá. Bom, nós estamos falando sobre... nós estamos estudando a Revista Espírita de setembro de 1858, em que Kardec publicou um artigo sobre a propagação do Espiritismo. Isso. Então, o Espiritismo, o primeiro livro espírita, havia sido publicado há pouco mais de um ano, e Kardec estava falando aqui a respeito do avanço da doutrina espírita, né, em que classes, né, ele foi... E naquela época, né, já tinha ido para outros países. Sim, a Revista Espírita, ele menciona aqui muitos países para onde ele já enviava a Revista Espírita, e ele dizendo que já haviam adeptos do Espiritismo no planeta inteiro, né? Isso. Já naquela época. Bom, então, na semana passada, nós terminamos onde Kardec fez uma referência a uma fábula, né, que seria a macaquinha, o macaco e a noz, né, do Jean-Pierre Clarisse de Florian, né, e Kardec diz o seguinte, como se sabe, essa pequena macaca colhe uma noz com a casca ainda verde, morde-a, faz caretas, joga fora e se admira de gostar de uma coisa tão amarga. Mas um velho macaco, menos superficial e com certeza profundo pensador de sua espécie, apanha a noz do chão, quebra-lhe a casca, come-a e a considera deliciosa, decorrendo daí uma bela moral dirigida aos que julgam as coisas novas, tão somente pelo seu aspecto exterior. Né? Então, aqueles que criticam o espiritismo, né, como se fosse uma péssima invenção, né, sem conhecerem o espiritismo, né? Bom, aí agora prossegue Kardec nessa sua análise a respeito da propagação do espiritismo, dizendo o seguinte: o espiritismo teve, pois, de caminhar sem o concurso de qualquer apoio estranho. E eis que, em 5 ou 6 anos, tem se vulgarizado com tamanha rapidez que toca as raias do prodígio. Vale a pena aqui destacar que nós estamos em 1858. O primeiro livro foi publicado em 1857 e Kardec fala de 5 ou 6 anos, né? Portanto, de 53 para frente, mais ou menos, já que ele está escrevendo em 1858. Né? Mas o livro tinha só um ano, né? O livro tinha só um ano, só que a doutrina não surgiu quando o livro... Não, né? Ela foi feita... anterior. Isso, porque os espíritos foram divulgando seus ensinos, dando seus ensinos, nos mais diversos locais, né, ao longo do tempo. Né? Kardec simplesmente... Depois ele compactou tudo. Isso, né? Ele só consolidou. A doutrina não foi escrita no livro no dia que o livro dos Espíritos foi publicado. Né?
Então, Kardec, em 1858, ele fala que essa doutrina já estava sendo vulgarizada já há uns 5 ou 6 anos, tá certo? Então, e eis que em 5 ou 6 anos tem se vulgarizado com tamanha rapidez que toca as raias do prodígio. Onde terá adquirido essa força, senão em si mesmo? Em seu princípio, é preciso, pois, tenha ele algo de muito poderoso, para ser assim propagado sem os meios superexcitantes da publicidade. É que, como havíamos dito acima, quem quer que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, encontrará nele o que procurava, aquilo que sua razão lhe fazia entrever, uma verdade consoladora, aurindo finalmente a esperança de uma verdadeira satisfação. Porque eu imagino, né, eu já desde, 11 anos de idade que eu tenho contato com a doutrina espírita. Mas eu fico imaginando numa época em que a doutrina espírita não existia e que as pessoas dependiam dos ensinos da igreja, né? A respeito do céu, do inferno, do purgatório. E daí por diante. É, né? verdade. Sabe, como você... E ficavam sem entender, abriam lacunas, né? Sim. Então, quando você te parecesse algo absurdo, você não tinha uma outra explicação para substituir aquela, né? E a doutrina espírita, então, veio e abriu o véu, né, do universo, né, para mostrar para a gente a real natureza dessa criação divina. Me lembro agora de Valdo Pereira Franco, você também deve se lembrar disso. Até está no filme, né? A mãe dele, né, a irmã dele se mata, né, e se suicida, e aí o padre vira-se para ela não vai ter missa. Mas por que não vai ter missa? Porque ela é uma pecadora. Então ela ficou chocada, né? Então você imagina quantas pessoas morreram, né, pensando nisso e vivendo isso, esse drama. Não pode falar porque ela foi pecadora, porque, então a visão a respeito da vida após a morte era algo extremamente desalentador, né? Era verdade, você ficava no inferno. Eu para mim mesmo, né, isso desde de criança, essa expressão de que está aos pés de Deus, isso me fazia um mal, né? Porque eu já não compreendia que Deus pudesse ter pés, sabe? Então como dizia que estava aos pés de Deus, é como se não estivesse em lugar nenhum. É verdade. Bom, então dessa forma, as convicções adquiridas são sérias e duráveis. Não se trata dessas opiniões levianas que um sopro faz nascer e que outro destrói. Ultimamente, alguém nos dizia, aí ele abre aspas para transcrever o que alguém dizia: encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, nele aurindo tão gratas e doces consolações, que qualquer pensamento contrário tornar-me-ia bastante infeliz, sentindo que meu melhor amigo se tornaria odioso caso tentasse demover-me dessa crença. Né? Então, alguém aqui, que pode ter sido um homem ou uma mulher, né, dizendo para Kardec que o conhecimento do Espiritismo fazia a ele ou a ela um bem tão grande que qualquer pessoa que tentasse demovê-la dessa ideia, ela se afastaria dessa pessoa. Né? Exatamente. Então, quando uma ideia não tem raízes, Kardec aqui fechou aspas, né? E ele diz: quando uma ideia não tem raízes, pode lançar um brilho passageiro, semelhante a essas flores que fazemos desenvolver à força, mas que em breve, por falta de sustento, morrem e delas não mais se fala. Ao contrário, as que têm uma base séria, ele está se referindo aqui às flores, né? As que têm uma base séria crescem e persistem, terminando por identificar-se de tal modo com os nossos hábitos que mais tarde nos admiramos de um dia havermos passado sem elas. Então, fazendo essa alusão à doutrina espírita, né, exatamente isso que acontece, né? Assim, como é que eu um dia passei sem isso, sem conhecer a doutrina espírita? Isso aí. Né? Como foi possível, né? A gente, em termos materiais, por exemplo, eu fico imaginando hoje, né, que a gente usa
usa esses aplicativos no carro para poder saber caminho, para ir para aqui, para ir para ali. Ele falou assim, como é que a gente conseguia andar antes desse... Andar em lugares que eu não conhecia. Antes disso, né? É verdade, incrível, né? Bom, se o Espiritismo não foi secundado pela imprensa europeia, dirão que o mesmo não ocorreu na América. Então, alguns podem dizer que na Europa a imprensa não ajudou o Espiritismo, mas que na América a imprensa teria ajudado. Né? Então, se o Espiritismo não foi secundado pela imprensa europeia, dirão que o mesmo não ocorreu na América. Até certo ponto isso é verdade. Na América, como aliás em todos os lugares, existe uma imprensa geral e uma imprensa especial. Obviamente que a imprensa especial é para um jornal de medicina, é uma imprensa especial. Isso. Né? A imprensa geral é aquela que fala de tudo. Né? Bom, então a primeira, que é a imprensa geral, por certo, ocupou-se muito mais do espiritismo que entre nós, embora menos do que se pensa. Ela também tem os seus órgãos hostis, então a imprensa geral também tem seus órgãos hostis à doutrina espírita. Somente nos Estados Unidos conta a imprensa especial com 18 jornais espíritas, dos quais 10 hebdomadários, quer dizer, semanais. Agora é interessante, né, porque nessa época, nos Estados Unidos, existiam já 18 jornais espíritas. Eu não sabia, não. Provavelmente hoje o Brasil, que é o maior país espírita do mundo, sim, provavelmente ele não tem 18 jornais espíritas hoje. Né, é verdade. Publicar, pelo menos que vão para as bancas de jornais, né? Bom, então a primeira, por certo, ocupou-se muito mais do espiritismo do que entre nós, embora menos do que se pensa. Ela também tem seus órgãos hostis. Somente nos Estados Unidos conta a imprensa especial com 18 jornais espíritas, dos quais 10 hebdomadários, que são semanais, e vários de grande formato. A esse respeito, vê-se que estamos ainda bastante atrasados, mas lá, quando ele fala estamos na Europa, né? Mas lá, como aqui, na América, como na Europa, os jornais especiais se destinam a pessoas especiais. É evidente que uma gazeta médica, por exemplo, não deverá ser pesquisada pelos arquitetos nem pelos homens da lei. Da mesma forma, um jornal espírita, com poucas exceções, não será lido senão pelos partidários do espiritismo. O grande número de jornais americanos que trata dessa matéria prova a expressiva quantidade de leitores que tem a alimentar. Então, se tinham muitos jornais, significava que tinha muita gente querendo ler. Né? Se não existisse clientela, né, ninguém ia gastar dinheiro com jornal. Né? Então, o grande número de jornais americanos que trata dessa matéria prova a expressiva quantidade de leitores que tem a alimentar. Muito fizeram, sem dúvida, mas, em geral, sua influência é puramente local. Então, esses jornais fizeram muito, mas a influência deles é puramente local. Por exemplo, um jornal que é publicado aqui no município do Rio de Janeiro, né, um jornal espírita que é publicado no município do Rio de Janeiro, só é lido no município do Rio de Janeiro, e mesmo assim só por algumas pessoas. Exatamente. Né? Então, muito fizeram, sem dúvida, mas em geral sua influência é puramente local. São, na maioria, desconhecidos do público europeu. E os nossos jornais, muito raramente, transcrevem alguns artigos seus, né, artigos dos jornais da América. Tá? Dizendo que o espiritismo propagou-se com o apoio da imprensa, queríamos nos referir à imprensa geral. Então, dizendo que o espiritismo propagou-se sem o apoio da imprensa, queríamos nos referir à imprensa geral, não à imprensa especial, né, que se dirige a todos, àquela cuja voz impressiona diariamente milhões de ouvidos, que penetra nos mais obscuros recantos, àquela que permite ao anacoreta, o anacoreta é uma espécie de um monge, né? Vive isolado, não é isso? Então, é aquela que permite ao anacoreta, na solidão do deserto, estar tão perfeitamente a par do que se passa no mundo quanto os habitantes das cidades. Enfim, da que semeia ideias amanchias.
né? E nessa época a imprensa era só a imprensa escrita, né? E não tínhamos a televisão, o rádio, né? Não tínhamos a internet, né? Nossa. Você vê que praticamente o jornal está esquecido. Sim, os próprios livros impressos estão com os dias contados, né? É verdade. Bom, que jornal espírita pode vangloriar-se de fazer ressoar os ecos do mundo? Então, que jornal espírita pode vangloriar-se de fazer ressoar os ecos do mundo? Então, nenhum. Né? Do mundo, não. Né? Não existe um jornal espírita mundial. Né? Não. Então, fala às pessoas que têm convicção. Não atrai a atenção dos indiferentes. O jornal espírita, ele fala às pessoas que têm convicção. São os próprios espíritas que vão lá na banca buscar o jornal, né? Fala às pessoas que têm convicção. Não atrai a atenção dos indiferentes. E Astênio, eu achei interessante porque foi na América, né? Sim. Que ele se propagou. E na Europa foi caindo. Foi caindo. Então, o berço do espiritismo... Foi a França? Né, obviamente que o berço dos fenômenos foi a América, né? Começou pelos fenômenos de Heidesville, né? Mas o berço doutrinário, né, foi a França, né? Exato. Então, fala às pessoas que têm convicção. Não atrai a atenção dos indiferentes. Falamos, pois, a verdade quando dizemos que o Espiritismo foi entregue às próprias forças. Se, por si mesmo, já deu tão grandes passos, que será quando dispuser da poderosa alavanca da grande publicidade? E Kardec não podia nem imaginar que nós teríamos, né, no nosso tempo, tantos filmes, novelas, né, peças teatrais. Né? Kardec ficaria encantado, né, vivendo nos nossos dias. Né? Enquanto aguarda esse momento, vai plantando balizas por toda parte. Seus ramos acharão pontos de apoio em todos os lugares. E, finalmente, em toda parte, encontrará vozes cuja autoridade imporá silêncio aos detratores. Né? E é o que tem acontecido. Né? Raramente hoje você vai encontrar qualquer pessoa minimamente esclarecida que tenha coragem de criticar o espiritismo. É verdade. Né? Ou que tenha coragem de criticar os espíritas. Né? Se até alguns anos atrás, ou algumas décadas, né, muitos de nós precisávamos pensar duas vezes antes de dizermos que éramos espíritas, hoje nós temos a maior convicção, né? Maior satisfação, né, de dizermos que somos espíritas. Né? É verdade. É como se hoje fosse uma honra, né, sermos espíritas. Né? É algo que distingue a criatura ser espírita. Né? Bom, a qualidade dos adeptos do espiritismo merece uma atenção particular. São recrutados ele faz uma pergunta. São recrutados nas camadas inferiores da sociedade entre pessoas iletradas? Não. Estes pouco ou nada se preocupam. Talvez apenas tenham ouvido falar do espiritismo. As próprias mesas girantes, neles encontraram poucos adeptos. Então, mesmo os fenômenos materiais não despertaram a atenção das pessoas menos letradas. Né? Até o momento, os seus prosélitos pertencem às primeiras fileiras da sociedade, entre pessoas esclarecidas, homens de saber e de raciocínio. E, coisa notável, os médicos, que durante muito tempo promoveram uma guerra encarniçada ao magnetismo, aderem sem dificuldade a essa doutrina. Entre nossos assinantes, contamos com um grande número deles, de médicos, né? Tanto na França quanto no estrangeiro, como os há também, em grande maioria, entre homens superiores, sob todos os aspectos, notabilidades científicas e literárias, altos dignitários, funcionários públicos, oficiais generais, negociantes... Pessoas letradas, né? Isso, os melhores, né? Eclesiásticos, magistrados e outros. Todos gente bastante séria para tomar como passatempo um jornal que, como o nosso, não prima por ser divertido e principalmente
se acreditarem nele, não encontrar senão fantasias. Então, se fosse para encontrar fantasias, não seriam pessoas tão ocupadas que buscariam esses jornais. Perfeito. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade pela escolha das pessoas que reúne. Não, é uma afirmativa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade, pela escolha das pessoas que reúne. Suas sessões são acompanhadas com interesse constante, uma atenção religiosa e, podemos dizer, até mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves, sérios, frequentemente abstratos e não de experiências destinadas a excitar a curiosidade. Vale a pena, embora Kardec aqui esteja se referindo à propagação do Espiritismo, mas vale a pena a gente fazer uma ponte com a nossa situação atual, em que às vezes as pessoas, querendo que o centro seja grandemente frequentado, que atraia as multidões, então querer fazer atividades de qualquer... Perfeito, você está falando. Que atraia o interesse da multidão. E Kardec dizia que na sociedade... A gente quer qualidade, né? A gente quer qualidade. Então Kardec dizendo que não era assim na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele falou assim, podemos dizer que as pessoas procuravam até mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves, sérios, frequentemente abstratos e não de experiências destinadas a excitar a curiosidade. Falamos do que se passa sob os nossos olhos, não podendo, sob esse ponto de vista, dizer o mesmo de todos os centros que se ocupam do espiritismo, porquanto, quase por toda parte, como haviam enunciado os espíritos, o período de curiosidade alcança o seu declínio. Então, essa questão de centros vazios e tal, já existiu na época de Kardec. O desinteresse que às vezes toma conta, depois que acham que já estudaram o suficiente. Já sei tudo. Bom, esses fenômenos nos fazem penetrar numa ordem de coisas tão grande, tão sublime, que ao lado dessas graves questões, um móvel que gira ou que dá pancadas é um brinquedo de criança, é o beabá da ciência. Então, Kardec, diante da doutrina que nos surge, que os espíritos nos apresentam, não devemos gastar mais tempo com mesas girantes. É verdade. Tanto é que elas desapareceram. Então, vamos andar para frente. Agora nós temos estudos para poder fazer pesquisas, filosofia. Tem pessoas de ciência envolvidas que buscam respostas e dão respostas. Sim. Então, por mais que nós tivéssemos uma vida física longa, nós não conseguiríamos estudar a doutrina espírita por inteiro, Exatamente. Porque ela é muito grande, Muito grande. Então, a gente não deve ficar perdendo tempo com bobagens. Bom, estamos chegando no finalzinho, mas ainda dá para avançar um pouquinho ainda. Kardec diz o seguinte: sabemos, aliás, a que nos atermos agora, no que concerne à qualidade dos espíritos batedores e, em geral, dos que produzem efeitos materiais. Foram muito apropriadamente nomeados de saltimbancos do mundo espírita. Eis porque nos ligamos menos a eles do que aos que nos podem esclarecer. Então, os saltimbancos do mundo espiritual deveriam se aposentar porque os barulhos deles não interessariam mais. Não interessa. Podemos distinguir, na propagação do Espiritismo, 4 fases ou períodos distintos. E aí, Kardec traz a primeira fase, que seria o da curiosidade, no qual... o período, Então, o primeiro período seria o da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. E já passamos por ele, Já passamos por ele. Embora, de vez em quando, os espíritos ainda criem alguma situação, Por exemplo, cirurgias espirituais. Ainda é um modo dos espíritos lembrarem à humanidade que a espiritualidade existe, Bom, o segundo período foi o da observação, no qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. O Espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade de doutrina,
constituindo-se em ciência. Virão em seguida, então, na época, Kardec achava que só tinham passado por 2 períodos, da curiosidade e da observação. Mas disse, virão em seguida o período de admissão, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas, né? Parece que quando ele fala entre as crenças, ele não está se referindo a religiões, mas a ideias, né? Então, só pegando o 4º período aqui, que é rapidinho, ele fala período da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará no novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual, mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral. Mas terminamos por hoje. Chegamos ao fim. Isso. Terminamos mais um capítulo da Revista Espírita de 1858 a 1868, né? Isso. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E desejamos a vocês uma pesquisa, uma obra. Façam isso. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.